Bom dia, crianças da Turma Sementinhas da Igreja de Botafogo. Bom domingo para todos vocês que estão assistindo. Hoje é o último domingo do ano, não é? Como é que foi o Natal aí? Espero que tenha sido muito bom. O meu foi maravilhoso. Espero que vocês também tenham passado momentos bons com a família, comido muita coisa gostosa, ganhado presente. Eu ganhei, o meu foi muito legal. Mas, então, né, nesse tema aí ainda de Natal, hoje, nesse domingo, eu vou contar para vocês a nossa lição dessa semana, né? A gente vai aprender sobre a Bíblia. E a lição de hoje vai tratar um pouco, vai ser sobre o que acontece depois dessa história do Natal, né? A história do nascimento de Jesus, que tem Maria, José, os pastores, um bebê Jesus que nasce, todos esses personagens, uma história que a gente sempre ouve, né? Ouve tanto no Natal, todo ano. E aí hoje, então, a gente vai ver um pouco sobre o que acontece depois disso, tá bom? Mas antes, vamos orar juntos, né? Pra gente começar a nossa aula. Vamos. Senhor Deus, muito obrigada pela minha vida, muito obrigada pela vida de todas as crianças que estão assistindo. Abençoe para que a gente consiga aprender bastante na Bíblia sobre a história de Jesus, que é muito importante para as nossas vidas. Cuida de todos nós, das nossas famílias e abençoe o nosso crescimento sempre. Deus, em nome de Jesus, amém. Então, gente, o rei da época, não sei se vocês vão se lembrar, mas o rei da época que Jesus nasceu se chamava Rei Herodes. E aí, quando esse rei ouviu falar sobre o nascimento de Jesus, um rei que ia nascer chamado Jesus, que história é essa? Ele ficou preocupado. E aí, quando os homens do Oriente, né, da história, os homens do Oriente que veem a estrela no céu e vão até o menino Jesus para adorá-lo, para levar presentes para ele, para o bebê Jesus que nasceu, lembram disso? Então, quando esses homens do Oriente passam pelo palácio do rei, né, eles estão procurando Jesus, aí eles acabam passando ali pelo palácio de Herodes, contam a história, enfim. E aí o rei mente para aqueles homens e diz para quando eles encontrassem o menino, o tal do rei que tinha nascido do Jesus, que eles voltassem e contassem para o Herodes onde que estava, porque ele também queria adorar esse Jesus, mas era mentira, ele mentiu para esses reis, porque ele queria, na verdade, era matar Jesus. Que perigo, né? Mas claro que isso não ia acontecer, porque Deus sabe de tudo e Deus cuida de tudo para que as coisas aconteçam do melhor jeito possível. Tudo aconteça de acordo com o plano que Deus tem. E o plano de Deus era o nascimento de Jesus, enfim, a história de Jesus que a gente está aprendendo, né, juntos aqui na igreja. E então Deus sabe de tudo, ele não ia deixar que esse rei Herodes matasse Jesus, né? E aí depois, então, que os homens do Oriente, que passam os homens do Oriente, os pastores, aquela coisa toda, o Senhor, Deus, manda um anjo para José, para o pai de Jesus, para dizer para ele que ele tinha que pegar a Maria, pegar o bebê e fugir daquele lugar, porque o rei Herodes queria matar o menino que nasceu. Então, o anjo chega e diz ainda, ele fala para eles fugirem para o Egito, para outro país, um lugar longe, e diz para eles ficarem lá até que Deus avisasse José de novo, falando que pudesse voltar. Porque por enquanto não podia, eles não podiam ficar lá porque o Herodes queria matar o menino. Então, o José obedeceu na hora. Olha que importante isso, né? Ele podia não ter entendido direito, ter achado estranho aquilo. Poxa, eu tô aqui, o filho acabou de nascer, tanta coisa, e aí tem que já sair de onde eu tô e ir para outra terra. Por que isso? Não, ele ouviu ao que o anjo de Deus tinha dito para ele no sonho e obedeceu à ordem de Deus. Porque ele era um homem que confiava no Senhor, obedecia tudo que Deus mandasse. Então ele foi lá e levou a sua família para o Egito. E o Evangelho de Mateus, que é o livro da Bíblia chamado Mateus, onde conta essa história do nascimento de Jesus, nesse evangelho a gente pode ler que eles saíram de Belém de noite, né? Na hora mesmo, ali de noite mesmo, fizeram uma viagem longa até o Egito para fugir
desse rei que queria matar o menino Jesus. E na Bíblia não conta ali especificamente quanto tempo José, Maria e Jesus ficaram vivendo no Egito, para onde eles fugiram. Mas a gente sabe que eles só voltaram quando um anjo do Senhor voltou e apareceu em sonho para José de novo, dizendo que o Herodes tinha morrido e que eles podiam voltar para Israel, que é o lugar de onde eles vieram. Então, olha só, é o que aconteceu. Na primeira vez que o anjo apareceu no sonho para José, ele falou: vai para essa outra terra, fica lá até que Deus te avise dizendo que pode voltar. E aí é o que aconteceu, eles foram para o Egito, ficaram lá até que o anjo do Senhor aparecesse em sonho para o José, dizendo que podia voltar. E então a família, primeiro, eles pensaram que iam voltar para a Judéia, de onde eles eram, mas Jesus, ele ainda manda um anjo alertar para o José que agora o filho daquele rei Herodes que morreu, né, passou o rei Herodes, o filho desse rei Herodes, que era quem estava agora no poder, quem era o novo rei, ele ainda queria matar Jesus. Que chatos, hein? Então ele não podia voltar para lá. Aí o José leva a família agora para Galileia, para uma cidade chamada Nazaré. E é interessante isso, porque isso cumpre como diz nesse próprio Evangelho de Mateus, cumpre uma profecia, o que foi dito por meio de profetas. Profetas foram homens que muito antes de tudo isso acontecer, de Jesus vir, de Jesus nascer e viver e morrer, muito antes de tudo isso, alguns homens foram escolhidos por Deus para falar sobre isso que ia acontecer no futuro. Então, no nascimento de Jesus e nesse momento acontece o que alguns profetas no passado tinham falado, né? Que ele será chamado Nazareno. Jesus é chamado Nazareno porque tudo isso acontece e a sua família termina numa cidade chamada Nazaré. Muito interessante. E assim a gente pode ver mais um pouco da história de Jesus, que é maravilhosa, gente. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Se você quiser conhecer mais dessa parte da história que eu contei, você pode ler com seus pais, ou com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó, com seu irmão, com seu tio, com quem tiver aí com você, ler a parte que está na Bíblia em Mateus, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 23. É muito legal, tá? E para quem tiver lá no domingo, a gente vai se ver presencialmente, vai ter um momento super legal, colorir, conversar e falar mais sobre essa história. Mas, para quem não puder estar, essa é a lição que a gente tinha para hoje. Muito legal, espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre a história de Jesus. Eu sei que eu aprendi. Então, vamos orar para terminar a aula? Papai do céu, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por enviar Jesus para cuidar da gente, para nos salvar. Muito obrigada por nos amar, muito obrigada por cuidar de nós, Deus. Cuida de cada criancinha, de cada pessoa que está assistindo. Abençoe a vida de todos nós, Deus. Em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Um beijo para todo mundo. Tchau.